Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre relações familiares, principalmente a relação conjugal. E eu estou aqui com o psicólogo Vladimir Batista. Bom, Vladimir, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. A gente vai falar sobre um tema que às vezes parece tão comum e ao mesmo tempo tão difícil, que é a relação do casal, né? Você trabalha também com a visão sistêmica. Então, vamos começar situando o público de casa. O que é essa visão sistêmica? Bom, primeiramente agradecer a você pelo convite, e pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiência. A gente sempre coloca isso, nós não viemos trazer nada, quando faz uma palestra e tal, nada novo, nós viemos só compartilhar algumas percepções que a gente tem. E realmente, nós atuamos sob essa abordagem sistêmica, porque entendemos que ela dá a nós condições de atender de uma maneira mais ampla, mais global, inclusiva, não só aquele cliente que se apresenta lá no consultório, mas a todo o núcleo ao qual ele faz parte, né? Essa visão sistêmica, ela não é exclusiva da psicologia, não é simplesmente uma abordagem da psicologia. A visão sistêmica, ou o pensamento sistêmico, ele é muito antigo. Ele surge lá com Aristóteles, lá muito atrás. Puxa, então vem da Grécia Antiga esse pensamento. Sim. E ele, praticamente, essa visão sistêmica, e a gente vai explicar mais ou menos como é que é, ela praticamente esteve no mundo até a Idade Média, até mais ou menos o século XV. No século XVI, XVII, entrou a ideia mecanicista, através de Descartes, Bacon, Newton, e ficou assim durante 2, 3 séculos. E no final do século XIX, começou-se a retomar, até através de um movimento chamado de romantismo, romântico, essa visão muito próxima, aristotélica, de uma forma a colocar o homem não como um indivíduo isolado, mas ele como estando integrado dentro de um contexto social, a família, os grupos a qual pertence. Portanto, abordar sistemicamente um assunto, e aí não é só a psicologia, tem a economia, a justiça, hoje nós temos educadores sistêmicos, enfim, é você ver o indivíduo, o sujeito ou o tema, não como algo isolado, mas dentro de uma interdependência. Portanto, quando nós recebemos um cliente no consultório, e eu costumo deixar bem claro isso, não é o Vladimir atendendo o senhor José, Dona Maria, mas é o Vladimir enquanto representante de um sistema onde, podemos dizer, pertence ao grupo dos psicólogos, mas também um sistema familiar onde ele cresceu, dentro de uma cultura que é a nossa brasileira, dentro desse tempo, esse representante chamado Vladimir acolhe o representante de um sistema muito maior. Portanto, quando o cliente vem, ele é o mensageiro não de um problema dele, mas de um problema que ele revela, que tem suas causas muito anteriores à própria vinda dele nesse mundo. Bom, e eu acredito também que tendo esse olhar mais integral, você consegue realmente cuidar de todo o âmbito familiar, ainda que a pessoa vá sozinha ao consultório. Sim. Aqui, essa é a maneira como tanto eu e minha esposa atendemos, porque nós fazemos um trabalho assim em parceria e muitas vezes acabamos atendendo a família toda, mas não necessariamente todas as pessoas, através justamente desses representantes. Então nós dizemos o seguinte: quando o cliente ele vem ali, ele vem realmente como um mensageiro. O nosso papel enquanto psicólogos, terapeutas, enfim, é demonstrar, ajudá-lo a enxergar isso e situar-se no seu lugar, qual o lugar que lhe cabe. Porque muitas vezes ele vem na intenção de resolver um problema que ele pensa que é dele e só dele, ou atribuindo a culpa a esse ou aquele,
E quando, na realidade, ele é parte da solução. Eu acho que esse é o olhar que falta, né? Não ver o problema, mas sim a solução. Exato. Então, Vladimir, perguntando agora sobre essas questões familiares, né? Hoje a gente sabe que, até pela correria do nosso dia a dia, uns têm que trabalhar mais, outros menos, às vezes os horários não coincidem, né? E acaba tendo um afastamento. É possível a gente rever essa questão do casal e uma aproximação até de mais qualidade nos períodos que estão juntos? Sim, é possível. Tudo é possível. Né? Eu atribuo uma importância fundamental nessa identificação do lugar. Que lugar eu ocupo dentro da relação? Que lugar eu dou ou encaixo o meu parceiro? Por que a gente diz isso? Como eu disse, todos nós, ao virmos para este mundo, e aí, independente de eu ter uma visão espírita, espiritualista, ou mesmo totalmente materialista, porque a gente atende clientes com todos os tipos de pensamento, de filosofia de vida, independente disso, todos nós chegamos ao mundo pronto, um mundo que existe, que pré-existe a mim. Então, eu me coloco ali, aliás, sou colocado ali, junto a um núcleo familiar, meu pai e minha mãe. Atrás de mim, eu tenho um pai, uma mãe, tenho avós, bisavós, tataravós, enfim, só para ter uma ideia do que isso significa, num espaço de 300 anos, são cerca de 11 gerações. Isso significa, no mínimo, 2.047 casais estão atrás de mim. Em 300 anos, 4.094 pessoas que se encontraram por um tempo necessário para gerar uma possibilidade de vida que foi avante e gerou mais outra com outro parceiro. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que ao encontrar uma parceira, um parceiro, e aí eu incluo as relações homoafetivas também. Quando eu encontro um parceiro, eu encontro um igual a mim. Na realidade, o casal é uma relação onde os dois chegam juntos, ninguém chega na frente do outro. E isso é de fundamental importância. Quando eu encaro isso, eu sou um representante de um clã, de uma linhagem, né, que encontra outro. É como se fôssemos dois embaixadores de impérios. E desse relacionamento pode surgir um novo reino. É o reino desse casal. Parece uma coisa assim meio fantástica, mas isso demonstra assim o quanto é importante essa relação de casal. E aí, isso é que a gente trabalha muito no consultório, quando nós encontramos um casal que está em crise, geralmente o que nós entendemos, o que nós observamos e ajudamos o casal ou um daqueles que vem em busca ver, é que na realidade não existe uma crise do casal. Existe sim uma inadequação quanto ao local, ao papel que estou ocupando ou que o outro está ocupando. Se eu me acho com demandas que não foram atendidas pelos meus pais, se eu ainda, e não importa que idade eu tenha, já atendi pessoas com 70 anos que ainda esperavam receber algo dos pais. É óbvio que eu vou buscar isso no mundo. E que mundo é esse? No meu parceiro. E aí a relação começa truncada. Eu não estou com um parceiro que chega junto. Eu estou com um parceiro que eu atribuo a ele a responsabilidade de me compensar o que eu não recebi. Eu não estou com uma companheira. Aí você troca papéis, né? Exato. E eu não estou com uma companheira, eu estou com uma mãe. Eu não estou com um companheiro, eu estou com um pai. Ou, mais ainda, eu não estou com um companheiro, eu estou com um filho ou com uma filha que se tornará um bom pai, uma boa mãe, a partir do meu trabalho com ele. Então, a gente escuta coisas tipo assim, quando eu casei, eu pensei que com o tempo eu ia conseguir mudá-lo. Mas peraí, como é que você muda alguém? Você pode ajudar alguém a evoluir na condição de filho. Então, a relação é essa. O pai, independente da idade que eu tenha, meu pai,
ele é maior que eu, sempre será. Ele pode ser analfabeto e eu posso ser PhD, mas ele é maior que eu. Ele me deu a vida, ele e minha mãe me deram a vida. Portanto, quando eu me coloco nesse papel de ser, em relação a eles, apenas um filho, e quando eu recebo essa herança de energia, de amor que foi possível, nada de cobrança, e eu entendo que o que foi, foi, e não há como desfazer nada disso, aí eu vou para o mundo dizendo assim, ok, querido papai, querida mamãe, eu aceito o que vocês me deram, entendo que era só isso que vocês conseguiram me dar, só que agora eu vou buscar outras coisas. E aí tudo bem. Agora o problema é quando eu chego para minha companheira e digo, olha, finalmente achei alguém que vai me dar tudo aquilo que meu pai e minha mãe não me deram. E às vezes encaixa perfeitamente com a busca dessa companheira, que também tem críticas ao pai e à mãe e diz, ah, claro, eu vou ser uma mãe melhor do que minha mãe foi. Tá perfeito, perfeito. É um casal que vai ser feliz? Vai. Vão haver trocas? Vão. Só que isso não vai trazer a ambos uma vida mais leve, uma vida de desenvolvimento mesmo. Mais harmonia, né? Exatamente. Tá certo. Vladimir, a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já. Voltamos com o programa Espiritualidade em Debate. Se você quiser ter mais informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site que é www.amesantos.net.br. Ou também saiba de nossas novidades através de nossas redes sociais, que pode ser tanto Twitter quanto Facebook, que é ame_santos. Lá você terá informações sobre as palestras, sobre os cursos e todas as atividades que os médicos e profissionais de saúde da Associação Médico Espírita fazem, não só aqui na cidade de Santos, mas também em toda a região da Baixada. E apenas relembrando, no dia 12 de abril, uma sexta-feira à noite, nós teremos o seminário de Sexo e Espiritualidade, onde participarão os doutores Fernando Guimarães, doutor Ricardo Salum e doutora Célia Patriani. As inscrições através de nosso site ou presencialmente aqui na Santa Cecília, na rua Cesário Mota, número 8, bloco E, quarto andar, a partir das 7 horas da noite do dia 12, não se esqueça. Bom, no programa de hoje, até aproveitando esse tema, estamos falando sobre as relações familiares, sobre uma visão sistêmica. Estamos falando sobre a relação conjugal, no caso, e eu estou com o psicólogo Vladimir Batista. Bom, Vladimir, uma coisa que nós estávamos falando no bloco anterior, e existe, muito essa questão da crise. Sim. Por vezes, a gente sabe que tudo procura se fazer de tudo para que um casal siga uma vida plena e harmoniosa. No entanto, alguns casais não conseguem, acabam por se separar, mas isso não é o fim da linha do amor. Não, não. Na realidade, a gente costuma dizer que o vínculo jamais acaba, interrompe. O que muda é o tipo de relação. Eu posso, de repente, chegar, eu e a minha companheira, à ideia de que não conseguimos mais ir adiante como casal, porque não contribuímos para com o desenvolvimento do outro, ou seja lá qual for a razão. No momento em que tomamos essa decisão de nos separar, nós precisamos entender que existe a necessidade para que haja uma separação, antes de mais nada, uma reconciliação. Certo. Essa reconciliação, e nós até já acompanhamos, eu e minha esposa, alguns casais que tomaram a decisão de se separar e eles foram em busca de ajuda para que essa separação ocorresse da maneira melhor, até porque tinham filhos envolvidos. Mas independente de ter filhos ou não, nós precisamos entender que quando um casal se separa, entre aspas, se afastando, mudando de endereço, isso não altera em nada a relação de ambos, que continuam ligados, infelizmente, muitas vezes, por cobranças. Do tipo assim, nossa, eu gastei 10 anos da minha vida com aquele traste, Eu devia ter feito isso, eu podia ter trabalhado, podia ter feito um curso, não fiz, abrir mão de um monte de coisas. Então, na realidade, eu chego num fim de relação
onde existe ainda pendências. O outro me deve. Se o outro me deve, eu vou continuar aqui no meu coração com um buraco onde eu eu preciso preencher com isso que ele me deve. E isso é interessante porque quando eu saio de uma relação onde eu não me reconcilio com o outro, no sentido de entender que hoje não dá mais, mas foi tão bom no começo, teve tanta troca, eu recebi tanto e eu tive a oportunidade de dar, eu fui reconhecido no que eu dei e eu também acolhi aquilo que me foi entregue. Quando eu olho para isso e digo, bom, só que agora não é mais suficiente daquilo que eu necessito, eu preciso mais, eu preciso diferente. Então, eu interrompo esse relacionamento, mas o vínculo de gratidão, então, me permite a ir para o mundo em busca de um outro parceiro, ou mesmo, se eu decidir assim, da solidão. O problema é que quando eu saio de uma relação onde eu vejo o outro como um devedor, na realidade, quem está preso à dívida sou eu como credor. E, portanto, toda vez que eu saio em busca de um novo parceiro, é como se eu estivesse saindo com uma duplicata, uma nota promissória, para receber de alguém. Alguém vai ter que compensar o que eu não recebi. A mesma coisa que eu citava no bloco anterior, né, sobre a relação que a gente tem com os pais, se eu acho que meus pais me devem e eu continuo achando que eu mereço, ou eles têm obrigação, eu saio para o mundo buscando isso, principalmente na vida profissional. Tem muita gente que vai para o trabalho querendo ser amado e não ser reconhecido como profissional, que fica chateado com o chefe porque não deu bom dia. Como se fosse uma relação afetuosa, não afetiva, afetuosa. E assim também sucede com aquelas pessoas que se separam, mas que continuam ligadas a dívidas. A dívidas que se entendem, né, como sendo do outro em relação a mim. É óbvio que eu vou para alguém e as pessoas sentem, aquela potencial parceira, sentem que aproxima-se dela alguém querendo receber algo que ela sequer tem a ver com aquela demanda. E então as relações podem realmente ficarem bastante complicadas a partir de uma separação onde não houve a reconciliação e o reconhecimento, a gratidão por aquilo que foi possível. Pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errada, a grande questão é você olhar para o passado, ver o que foi bom e tentar replicar isso no teu futuro, replicar ou colocar de uma forma onde te traga mais amor, mais gratidão, mais harmonia. Sem dúvida. Uma vez, numa palestra, eu sou muito visual, né? Então eu gosto de desenhar as coisas. Eu coloquei assim, imagine você que toda vez que eu estou diante de uma situação nova, até aqui, estou diante de você, você está me entrevistando, eu até tenho uma experienciazinha, fui entrevistado algumas vezes, porém essas algumas vezes servem de referência para mim. Portanto, se foi uma experiência legal, bacana, tranquila, isso está tranquilo em mim e isso contribui para que eu possa fluir aqui. Agora, vamos dizer que tenha sido uma experiência na qual eu fiquei envergonhado, ou fui humilhado, seja lá o que for, uma experiência que me traz um sentimento de raiva. Algo negativo, Algo né? negativo. Então, isso é mais fácil vir à mente. Na hora que eu me vejo diante de uma situação, o que acontece? Eu pego referências, vou buscar, e a referência que eu tenho não é o fato em si, é a emoção, o sentimento. Aí eu ressinto e me porto diante do outro conforme esse sentimento do passado. Se for culpa, mesma coisa. Eu fiz alguma coisa lá que me senti culpado e diante de uma situação semelhante, eu também me sinto culpado, mas vem aquela culpa acumulada durante anos. E aí o que acontece? Se é raiva, eu fico reagindo à pessoa. Se é culpa, eu fico paralisado. No agora, como é que eu vou para o futuro? Se for culpa, vou com medo. Se for raiva, vou com ira. Como é que eu consigo resolver isso? É simplesmente olhando para o passado e dizendo sim. Não é aceitar o passado, que é mais do que aceitar, porque aceitar é uma posição passiva. Às vezes esconde assim, a gente tem que aceitar as coisas. Não, eu tenho que dizer sim, aconteceu. Sim, eu fiz. Sim,
Foi possível, Foi um sim. aprendizado, né? Exato. E dali, a partir de agora, é a oportunidade. A gente só age, só se movimenta no agora. Eu não tenho como desfazer o passado, não tenho como consertar. Eu posso lidar com aquilo que se apresenta agora. E se eu me apresentar, aliás, me portar diante daquilo que se apresenta, claro, contando com a experiência, mas os fatos, não os sentimentos, eu estou livre para agir de maneira proativa, de maneira digna e leve. Essa visão vale tanto para os casais hétero como homoafetivos. Sem dúvida. A gente, nossa, o assunto É vasto. É vasto. Só para você ter uma ideia, que a gente, talvez um dia a gente fale mais sobre isso, eu e minha esposa, nós ficamos durante os últimos 3 anos tentando engravidar, né? Uma série de razões, a gente retardou aí, depois de 15 anos casados, decidimos ter filhos, né? E aí, nós começamos a pesquisar muita coisa, assim, para nós mesmos. E coincidentemente, nós não acreditamos em coincidência, começou a aparecer um monte de casais que queriam ter filhos também. Então nós acompanhamos, tem um monte de crianças aí agora nesse mundo, pelo menos umas 12 ou 15, que os pais, de alguma forma, contaram com o nosso servir, o nosso apoio. E nós tivemos contato com um casal homoafetivo, 2 mulheres que queriam ter um filho. E uma delas iria, naturalmente, né, gestar, a partir da colaboração, né, de inseminação artificial, enfim. Ela tinha todas as condições para engravidar, mas não engravidava. De jeito nenhum, não engravidava. Tentaram de tudo, estavam gastando os tubos, né, e não dava resultado. E aí, elas vieram porque falaram, isso daí é psicológico, né? Sim. Então, foram indicados para conversar conosco. Então, tanto eu quanto minha esposa atendemos o casal. E aí nós reparamos uma coisa interessante. Havia uma diferença de idade entre elas, o que não representa nada. Mas havia uma postura entre elas muito interessante. Era uma postura de mãe e filha. Mãe e filha. Sendo que a filha, no caso, era a que iria engravidar. E elas falavam, as duas, queremos engravidar, queremos um filho. Aí eu perguntei para a moça mais jovem, o que você perde se você engravidar? Nada. Vou perguntar de novo. O que você perde? Aí a minha esposa complementou com a pergunta, ela foi na canela. Para que você não quer engravidar? Para que você não engravida? Ela, por quê? Não é o porquê. Para quê? Essa é a grande pergunta em todas as dificuldades que nós tenhamos. Para que eu não engravido? Para que eu não consigo emprego? Para que eu não emagreço? Para que eu não faço um tratamento? Para quê? Porque todas as nossas atitudes e todas as situações que ocorrem conosco na nossa vida têm um sentido. E esse sentido não significa que seja justo, que esse sentido seja agradável. Muitas vezes ele é doloroso, mas faz sentido. E nesse para quê, ela respondeu. Ela conseguiu entrar em contato assim, para não perder o carinho dela com uma criança, para mim não perdê-la nesse cuidado. Eu falei assim, para você não perder a mãe. É claro, porque se ela se tornasse mãe, aí, inevitavelmente, ela teria não uma mãe, mas uma companheira. E aí, a conversa foi avançando e descobrimos que o grande problema, geralmente, é lá que se encontram, né, era a relação com a mãe. Ela tinha que a gente fala, um amor interrompido com a mãe. Muitas críticas e tudo mais. E aí, com algumas dinâmicas que a gente faz, esse amor pela mãe, que não significa... Amar não é estar de acordo. Amar não é simplesmente, que eu te amo de paixão. É ser grato pela vida e por aquilo que foi possível. A partir do momento que ela se posicionou dessa forma, ela enxergou a companheira como companheira e aí ela engravidou. Na sua visão, né, você tem esse trabalho como psicólogo, quando que é
o momento chave de se buscar uma ajuda? Porque algumas pessoas até chegam a pensar, mas talvez não tenha coragem, não tenha iniciativa, podem pensar que é algo momentâneo. O que você teria a falar sobre essa questão? Olha, eu acho que primeiramente eu, enquanto psicólogo, terapeuta, facilitador, enfim, porque a gente é facilitador de constelações familiares, psicólogo, às vezes trabalhamos também como coach, mas não importa. Quando eu me coloco para servir a esse cliente que busca ajuda, eu tenho que estar muito consciente do meu papel. O meu papel é de ser apenas um instrumento, apenas alguém que está servindo, apenas. Porque se eu ficar com dó do meu cliente, se eu quiser resolver o problema dele, eu me coloco num papel muito grande, eu me coloco num papel de pai. E isso quando eu me coloco num papel de Deus. Então, a primeira coisa, a postura que nós adotamos, procuramos adotar e nos vigiamos muito, é para que a gente esteja assim diante do cliente, na condição de ser apenas. E aí, eu posso dizer o seguinte, que esse cliente que se apresenta, e a gente mostra isso para ele, ele está ali não porque ele quer, somente ele quer. É porque o sistema do qual ele pertence, onde ele está inserido, necessita encontrar harmonia. E alguém do sistema vai vir aqui em busca dessa harmonia. E essa pessoa, muitas vezes, não é ela que tem o problema maior, a parcela do problema maior, não digo culpa, mas a parcela. Muitas vezes, quem está ali é aquele que está mais disposto a contribuir para o equilíbrio. E nesse momento a gente pode dizer o seguinte, o que motiva alguém a procurar terapia é o incômodo. Nós, enquanto nós estivermos acomodados, mesmo sofrendo, mas nós entendemos que aquele sofrimento faz sentido, eu continuo. A partir do momento em que eu não consigo sustentar aquela posição, aquela postura, e é muito fácil demonstrar isso. Eu estou com a perna cruzada aqui. Por quê? Porque é cômodo. Mas se eu manter essa perna cruzada durante 2 horas, eu vou começar a sentir formigamento. E se eu ficar com a perna cruzada alguns dias, vai começar a gangrenar os tecidos. E se eu ficar 1 mês, provavelmente eu vou perder a perna. Por que não ocorre isso? Pelo incômodo. Aí eu mudo de posição. Você muda. Você busca a mudança, né? A mudança, ela se processa fisicamente, mas também quando uma ideia não atende mais, eu mudo. Quando uma postura não atende mais, eu mudo. Porém, essa mudança, ela tem que partir a partir da minha visão, da minha própria vida. Porque senão eu fico falando assim, eu estou mal porque é o ar-condicionado aqui, é a cadeira, é o pai, é a mãe, Você externaliza o problema. Eu terceirizo, né, a causa. E na realidade, a gente até costuma dizer, a causa dos nossos problemas está no passado? Não. Ali está a origem. A causa dos nossos problemas é a postura com a qual eu me comporto, a postura que eu tomo diante do problema hoje. A causa é a minha relutância, a minha dificuldade em assumir um papel protagonista, né? Com certeza. Bom, Vladimir, a gente poderia falar horas sobre esse tema, sim, né? Sim. Porque, afinal de contas, né, a vida do casal, né? Seja ele hétero, seja ele homoafetivo, é uma vida rica, é uma vida que realmente precisa se libertar das pequenas amarras, que, como você falou, de culpa, raiva e outros sentimentos que não levam à harmonia. Mas nosso programa chegou ao final, mas eu espero contar com você aqui de uma próxima oportunidade para a gente continuar falando dessas dinâmicas familiares. Eu agradeço imensamente. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Eu espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!